eu acho que o Scarpa é um meio-campista de muita qualidade. Ainda que tenha aquela jogada tradicional ali que todo mundo já espera mais ou menos o que ele vai fazer, né? Receber, cortar ali pra dentro pra fazer um cruzamento. É uma jogada que funciona muito, né? Prova disso é que ele já deu assistências também nessa temporada, ainda que na condição de reserva, entrando no decorrer dos jogos. Mas eu acho que é preciso, de fato, pensar a equipe como um todo, né? Como um coletivo que tem que funcionar com e sem a bola. Então, se o Sampaoli tem entendido ali que talvez o Vitor Hugo, né? Nessa posição mais centralizada, entrega mais também na recomposição, é um processo que o Scarpa vai ter que se adaptar para poder brigar por esse espaço no time. O Vitor Hugo, né? Me refiro aqui ao Vitor, né? Melhor dizendo, que foi contratado recentemente e que vem de boas apresentações no Atlético. Eu só acho que para escolher entre Bernard e Scarpa, por exemplo, na última partida com os titulares, o Dudu jogou na esquerda, o Bernard jogou na direita. Se tivesse que escolher alguém para então atuar aberto pela direita, eu escolheria o Scarpa e não o Bernard. Acho que agrega mais até pela característica. Se for para jogar como um meia central, aí entendo o lado do Sampaoli de também pensar o jogo sem a bola, que o Vitor Hugo tem entregue mais neste momento. Mas até gravei uma coluna ontem, Thiago, em que falava não só do Scarpa, mas de alguns outros jogadores que estão na condição de reservas nesse momento, como o Coelho, como o Reinier, mas que estão entrando e ajudando muito o Atlético. E isso mostra como o elenco está mais forte para essa temporada, né? Antes, até na reta final do ano passado, o Sampaoli olhava para o banco, era Biel, era Júnior Santos, enfim, alguns jogadores que a gente sabe que não agregam muito, que não passam confiança. Hoje ele tem colocado Reinier, tem colocado o próprio Coelho, que briga para ser titular, o Scarpa a mesma coisa, e eles estão conseguindo contribuir. E isso acirra também a disputa ali interna, o que é sempre muito benéfico para o grupo, né? E dos jogadores anunciados pelo Atlético até então, naquele momento, né? Já tinha anunciado o Renan Lodge, enfim, já tinha anunciado o Maicon, que é um cara de muito mais experiência, né? Um capitão lá do Corinthians, recém-campeão da Copa do Brasil. O Vitor Hugo era o menos badalado deles, digamos assim, né? Mas aí, quando chegou, era contratação, mas agora acho que já virou, de fato, um reforço. Ele tem ajudado o time nessa dinâmica do meio-campo. O Atlético é uma equipe que desde a temporada passada sofria, né, com essa bola passando pouco pelos homens de meio, era muitas vezes a bola direta do Everson buscando os atacantes, que continua sendo um recurso importante, até para não ousar demais na saída de bola com os zagueiros, que por vezes não tem tanta qualidade assim no passe para sair jogando. Então essa bola longa do Everson é sempre uma alternativa positiva, mas o time tem que ter outros encaixes, tem que ter outro repertório, e o Vitor Hugo tem ajudado nesse meio campo, porque tem um bom passe, enxerga o jogo ali de frente e tem aparecido também para finalizar, né? Já fez gols, enfim, é um cara que tá sempre ali na área, aparece como esse elemento surpresa, tem ajudado o Atlético. Foi um pedido do Sampaoli, que desde a época do Flamengo elogiava. Me relembro de uma entrevista coletiva, num jogo que ele entrou e foi muito bem. Ele falava, olha, eu vejo o Vitor Hugo com uma condição aí de ser um Arrascaeta, daqui a pouco de ser um Everton Ribeiro, citando a característica dele de enxergar o jogo, de clarear jogadas, de encontrar espaços, né? É claro que não tá ainda, ao meu ver, no nível desses dois atletas que citei, mas é um cara que tem características muito interessantes. Para falar sobre essa ausência, essa baixa do Alexander, o Atlético já falava, né, na possibilidade, na necessidade de um volante a mais no elenco. Será que agora vai precisar de mais 2 volantes? Ou que já era urgente, virou uma emergência para ontem, essa chegada do volante. Começa com você, João Vitor Xavier. Um abraço. O que você pensa aí da lesão do Alexander? Que baixa importante, hein, João? Se isso já era um problema no Atlético, o problema se agrava, né? Porque estamos falando de um setor do Atlético que é problemático desde o ano passado. O Atlético tem dificuldade com volantes e, aliás, o Atlético tem dificuldades com o seu setor defensivo. Eu já vinha falando aqui da necessidade do Atlético reforçar a sua defesa, buscar pelo menos mais um grande zagueiro, até porque é importante também o clube dar oportunidade para os jogadores da base, para quem vem de baixo. Então não adianta contratar todo mundo e nunca ter espaço para revelar jogador. Então eu defendo que o Atlético contrate pelo menos mais um bom zagueiro para ter um reforço importante num setor que foi complexo para o Atlético nas 2 últimas temporadas. E o mesmo vale, Thiago, para a questão da cabeça de área, do volante, né? O Alexander é um bom jogador, é um jogador que a torcida do Atlético já vinha cobrando um protagonismo maior dele, uma parte importante da imprensa também já vinha cobrando esse espaço maior para ele. E é uma pena essa contusão dele, não é uma contusão simples. Estamos falando aí de um tratamento que deve ser conservador, mas mesmo assim, estamos falando aí de um primeiro semestre perdido para esse jogador. Tendência é de voltar, muito provavelmente, pela experiência
experiência que a gente tem desse tipo de lesão, de acompanhar tantos anos o futebol, a tendência é que volte depois da Copa do Mundo, né? Então, estamos falando de 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. Uma já se foi, são agora 17, para o Atlético ficar sem um jogador importante numa posição estratégica. Então, acho que é outro foco de atenção para o Atlético na temporada. Se o Atlético precisava de um zagueiro, precisa agora de um zagueiro e de um volante para ajustar o seu setor defensivo, que precisa ser reforçado e fortalecido para a temporada. Que baixa importante, sentida, né? Sentida essa ausência. O Alexander não era um titular absoluto, mas sempre aproveitado. E justamente no momento em que vai engrenar a temporada, uma baixa para o meio campo. Será que busca outro volante? E eu vou trazer aqui uma fala do técnico Jorge Sampaoli falando sobre a demora para a chegada do volante e do zagueiro em que o Galo busca no mercado. Vamos ouvir? Nós hicimos una planificación que con el club a inicio de temporada. El club está intentando darnos la posibilidad de concluir la janela en relación de nuestro pedido, pero bueno, eso no depende de nosotros. Nosotros trabajamos con los jugadores que tenemos y jugaremos de la forma que la estamos haciendo con los jugadores que hoy tenemos. La llegada de los jugadores ya pasa por mi necesidad o pasa por o excede mi necesidad, excede. Cualquier entrenador quiere tener los mejores jugadores, pero eso no está a mi alcance. Yo tengo que trabajar con los que tengo que mejorar a Pacini, a Cissé, a Indio, que son los que tengo hoy como moneda de recambio, y hacerlo de la mejor manera posible. Después el tiempo dirá si esas necesidades fueron resueltas o no. Pero eso realmente, el tema de llegadas y de salidas, inclusive mi planificación es mucho antes. Es decir, lo que me excede es la concreción, porque yo no lo decido. Tá aí o Jorge Sampaoli falando sobre a situação, né, do elenco do Atlético, e Henrique, ele falando também muito sobre a situação dos próprios meninos do Atlético, né, que estão sendo aproveitados agora nesse início de temporada no Campeonato Estadual. Eu gostei dessa fala do Sampaoli. O Cabidão até falava sobre isso no pós-jogo do último jogo, que o Sampaoli, eu tenho gostado da postura dele em algumas coletivas, porque ele tá bem mais político do que em 2020, e eu gosto desse tipo de postura do técnico, que sem expor o clube, sem expor os jogadores, ele divide a responsabilidade. Porque a bomba sempre estoura pro técnico. Todo mundo cobrava o Scarpa, cadê o Scarpa? Por que o Scarpa não joga? Ele explicou os motivos dele, porque o Scarpa não joga. Agora a gente pode tentar entender isso e tentar cobrar do próprio Scarpa, analisar o Scarpa, ou ver se o São Paulo está certo ou errado nessa decisão dele também. Agora sobre reforço, de uma forma muito mais política, muito mais polido do que em 2020, por exemplo, até porque hoje o clube é mais organizado, ele cobrou os reforços, deixou claro, olha, não tem meu zagueiro, não tem o volante. O erro do Sampaoli demorou muito para identificar que precisava de um zagueiro. Foi ao longo de janeiro que ele teve esse estalo de vou precisar de um zagueiro. Sendo que todo mundo sabia que o Atlético precisaria de um zagueiro. E agora essa questão do volante fica mais grave ainda com essa lesão do Alexander. E eu gostei dele falar que ele vai ter que trabalhar os meninos. É melhor você trabalhar os garotos da base que tem um bom potencial, que tem uma boa perspectiva, do que trazer jogadores que vão tomar o espaço desses moleques, mas que não vão ter uma projeção tão grande. E ele encerra falando que a decisão não é dele, algo que o Pedro Daniel explicou muito bem também. Mas, Rafa, você que já passou por esse momento de transição, me chama a atenção como a gente sempre fala em trabalhar os meninos no início da temporada, no campeonato estadual, e de repente eles somem ao longo do ano, né? Parece que o que só vale teste no Campeonato Mineiro, só vale colocar os meninos para ter uma experiência mais profissional, mais importante no Campeonato Estadual, e aí a temporada vai chegando, os jogadores, né, que já estão num nível, obviamente, muito mais à frente, eles vão fadigando, e
mas preferem utilizar, por exemplo, os jogadores que estão num nível físico mais baixo do que dar oportunidade para os moleques que estão vindo da base, entre aspas, não estão prontos, mas fisicamente eles estão mais apurados. Mas é difícil, Capitão, assim, no Mineiro nós já estamos vendo que cada dia mais existe mais pressão e é mais difícil você dar oportunidade para os garotos. Falamos aqui agora há pouco. Joga um jogo, 2 jogos, com alguns jogadores da base ou com o time mesclado, o time não ganha, é uma pressão gigante. Aconteceu isso com o Atlético no início da temporada, ou esse ano passado, do mesmo jeito. O Atlético jogou ano passado com um time com quase todo mundo da base. Empatou 3 jogos, o mesmo desempenho desse ano, tá? O mesmo desempenho desse ano. A base do Atlético foi massacrada o ano passado. Porque massacrada, tanto que teve uma reformulação gigantesca no Sub-20, não só por isso, mas esses empates, esses 3 empates do ano passado do Sub-20 foi massacrado. E o time agora, time reserva do Galo, teve o mesmo desempenho. Então, assim, paciência zero com a base. É só o discurso que é bonito, mas a paciência é zero. Aí, eu acho que depois muda. No brasileiro, é mais difícil mesmo se você dá oportunidade. Quando o brasileiro tá rolando, no meio da temporada, aí vai depender da necessidade. Hoje, por que o Pacini tá tendo oportunidade? Porque só tem o Renan Lodge. Se tivesse Renan Lodge e Arana, o Pacini... Capixaba, que se tivesse o Juninho Capixaba e o Renan Lodge, ou o Juninho Capixaba e o Arana, o Pacini não ia pegar nem nos coletes. O Pacini talvez não estaria nem no profissional. Então, o futebol, os meninos da base, você tem que treinar bem, você tem que saber ser bom jogador, você tem que ser disciplinado. Aí o Izep quase perdeu a sua chance, foi reintegrado. Tomara que agora ele cumpra com as obrigações de maneira melhor. Então, assim, a necessidade, além disso tudo que eu falei, a necessidade. Hoje o Atlético tem uma lacuna onde? Lateral esquerda. Falávamos dos zagueiros. O Atlético renovou com o Vitor Hugo. Quando que o Vitão vai ter chance? Poucas. E nós estamos falando em zagueiro ainda. Quando que ele vai ter? Então, não é tão simples assim. Essa transição ela é muito complicada porque os clubes eles sempre estão no fio da navalha. É impressionante como tudo é no limite quando se trata de Campeonato Brasileiro, de Série A, de clubes que estão disputando o topo do futebol brasileiro.